Vamos lá, meus amigos. Hoje, então, nós resolvemos juntar dois temas do estudo que a gente está seguindo da FEB, né? Juntamos aí o tema 3 e o tema 4. A gente está tentando, ao máximo, não deixar que fique cansativo, né? Que não fique muito teórico, que a gente consiga, de alguma forma, ir dando uma dinâmica que possa atrair e as pessoas fiquem mais interessadas, né? Então, hoje a gente vai tratar aí o método kardeciano de comprovação mediúnica e espírito, matéria e fluidos. O método kardeciano é uma forma que a FEB está utilizando de mostrar da seriedade que foi a codificação do espiritismo. Vocês podem perceber que em todos os slides que a gente tem colocado, as citações minhas, da Cris, sempre a gente está colocando Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, Evangelho segundo o Espiritismo, as obras de André Luiz. Então, a literatura é muito vasta, mas sempre voltando no Pentateuco, que a gente fala, que é sempre as obras básicas do Kardec. Tá? Então, a gente vai dar uma passeada aí por esse início, né, da mediunidade, como que o Kardec solidificou esses conhecimentos, ainda mais ele que era totalmente cético a isso, né, era desconhecido, então ele vem solidificando. Então essa metodologia ela é muito importante para a gente entender que a gente não está brincando com coisa à toa, nós não estamos num catado, nós estamos seguindo uma linha científica, intuitiva e filosófica. Ok? Cris, vamos lá. Vamos lá. Então, começando aí, né, o nosso primeiro slide, o método kardeciano de comprovação mediúnica, espírito, matéria e fluidos, que foi o que o Robson acabou de apresentar. Bom, o grande diferencial do espiritismo em relação a outros tipos de pesquisa dos fenômenos é justamente porque, para nós, a moral é algo basilar. Então, a referência moral do Espiritismo está toda no Evangelho de Jesus. Então, se vocês perguntarem, existe Espiritismo sem a observância das lições de Jesus? Segundo o estudo da doutrina dos Espíritos, não existe. Porque as lições de Jesus são a base de todo o objetivo que a gente almeja alcançar. Então, o estudo que a gente faz dos planos da vida é para compreender, para entender melhor os porquês, né? A finalidade das nossas experiências, né? Então, a moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, em virtude de não haver outra melhor. Quer dizer, muitos expoentes vieram trazer lições de harmonização, de fraternidade, mas, segundo os Espíritos, a de Jesus é a mais completa. E é por isso, então, que o Espiritismo vai estar sempre ligado profundamente ao lado moral. Aqui, no estudo da mediunidade, vocês vão perceber, apesar da gente ter essa parte teórica de conhecimento, mas nós vamos perceber que mesmo para a prática, as lições de Jesus que se resumem na prática do amor, da solidariedade, da compaixão, da humildade, do acolhimento, elas vão caminhar sempre juntas com a mediunidade. Robinho, contigo. Esse embasamento que o Kardec, né, trouxe, ele não ficou só no Pentateuco, não, né? Ele trouxe a Revista Espírita também, com 12 volumes, que foi de 1858 a 1869, que foram essas trocas de experiências, de cartas com as pessoas que estavam trabalhando com isso já, curiosas com esse sentido. Nesse sentido. Então, gente, só para a gente dar uma olhadinha aí, Allan Kardec ele usou o método experimental na investigação dos fatos espíritas. Então, o nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, e, inclusive, tem um centro espírita aqui em Varginha que chama 3 de outubro, né, por conta disso.
Ele completou seus estudos, né, na Suíça e foi discípulo de Pestalozzi. Concluiu seus estudos e voltou para Paris. Ele vai construir um edifício doutrinário do Espiritismo, sempre investigando as análises tirando as suas conclusões com os fenômenos mediúnicos, né? E sempre fundamentado em duas coisas, na razão e no bom senso. Olha só que interessante, né? Razão e bom senso. Ele não foge nunca dessas duas questões. Então, mais por ser um fenômeno da mente, então ele fica muito preso tentando comprovar de alguma forma, né, tudo que vai aparecendo de novo, né, nas perguntas que ele fazia aos espíritos através dos fenômenos das mesas girantes, que a gente vê aqui agora. Vai lá, Cris. Quando Kardec iniciou as suas pesquisas junto aos fenômenos dos espíritos, ele que tinha um pensamento positivista, ele já havia escrito muitas obras didáticas na França, sobre álgebra, sobre matemática, sobre biologia, então ele era um professor. Então, ele inicia a sua pesquisa diante dos fenômenos que se apresentavam na França, por volta de 1854, 1855, de forma experimental. Então, o que ele fazia? Ele observava, ele analisava, para depois ele fazer a conclusão. Então, ele vai ser muito objetivo. Ele fala que a teoria nunca veio antes dos fatos. Pelo contrário, ele lidava com os fatos, com a realidade dos fenômenos, com a realidade das comunicações, com a realidade do conteúdo das comunicações, para depois formular alguma teoria, algum entendimento sobre isso. Então, por isso que se diz que ele se utilizava no início de um método experimental. Mas com a evolução dos estudos dele, ele percebeu que só da forma experimental não estava dando muito certo. Porque, veja bem, lidar com o ser, e aí nós podemos pensar a nível de ser humano encarnado, quanto espírito desencarnado, nós percebemos que não há uma matemática, né? Nós não somos feitos num estilo fordista de fabricação, quer dizer, nós temos sentimentos diferentes, pensamentos diferentes. Então, tão somente pelo método experimental racional, Kardec viu que ele estava encontrando alguns empecilhos para compreender melhor isso tudo que estava se apresentando de forma nova para ele. Mas ele concluiu, nesse começo, duas coisas. Primeiro, que por conta da diversidade dos fenômenos, era óbvio, ou era lógico, que o ser era muito mais que o corpo físico, ou seja, que o espírito, que a alma existia. E outra conclusão que ele teve nesse início, que através do estudo das comunicações, dos fenômenos, era possível que nós nos aprofundássemos para conhecer como que são as coisas do lado de lá. Então, ele partia, então, dessas duas conclusões lógicas. Primeiro, que a alma efetivamente existe, então, que nós continuamos existindo depois da morte do corpo físico, e que através da comunicação com os espíritos, a gente pode estudar como é esse mundo espiritual do lado de lá. Com você, Robin. Interessante, Cris, que esses fenômenos que ele começa a atrair toda a sociedade naquela época, não foi só o Kardec. O poeta Victor Hugo mesmo era um frequentador assim. Sim. A atenção da verdade, né? Então ele vem comprovar, né, junto com Kardec, para poder seguir junto nessa linha de desenvolvimento. Ou seja, a espiritualidade, a codificação do espiritismo não foi só Kardec. Kardec foi o fator, né, a pessoa que coordenou, mas tudo estava ajudando
para que ele pudesse solidificar essa doutrina, todos esses conhecimentos. Isso mesmo. E depois ele passa para o método racional intuitivo de comparação, né, utilizado na mediúnica, que ele aplicou para quê? Classificar a qualidade e qualificar a faculdade mediúnica, né, entender o papel dos médiuns na comunicação mediúnica, sua influência moral e a do meio onde viviam, as contradições mediúnicas, falsas e verdadeiras, mistificações. Ou seja, ele tentava de todas as formas fechar, né, parar todas as arestas que não deixassem para deixar nenhuma dúvida para as pessoas ir questionando, né, a veracidade do fenômeno mediúnico. Ele vinha depois explicar a relação espírito-médium, a ação anímica do médium, necessária e a desnecessária, que nós falamos na aula passada, definir tipos e graus da influência dos espíritos no mundo físico e de como neutralizar, evitar a ação dos espíritos inferiores. Olha o trabalho que o médium tem envolvido no próximo campo que a gente vai entrar aqui, dos fluidos, né? Identificar a natureza, intenções e identidade do espírito comunicante. Não é pelo fato da gente estar comunicando com o espírito do outro lado que a gente tem que acreditar tudo, que ele sabe de tudo. Então, ele se preocupava muito com isso, ainda mais com a qualidade e a quantidade das respostas que vinham acontecendo, né? E, mediante isso tudo, ele traz lá como organizar uma reunião mediúnica séria e instrutiva. Ou seja, está acontecendo uma coisa nova, uma forma da gente se comunicar com o plano espiritual, com esse invisível, com esses fenômenos que estão acontecendo, mas que jeito que a gente pode organizar isso? Então, ele se preocupa com essa reunião mediúnica de uma forma séria e instrutiva. Então, olha só, depois que ele fez isso tudo, esse é o embasamento que ele preparou para poder seguir junto a todos os questionamentos, né, tentando descobrir cada vez mais. Ele ficou, para poder lançar o Livro dos Espíritos, ele ficou 11 meses estudando, pegando mensagem com o plano espiritual, com as médiuns que ele trabalhou, checando essas mensagens com outras fontes, né, com outros médiuns, para depois publicar a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, com 502 perguntas ainda. Depois a segunda edição, que foi para 1000 e poucas, não me lembro agora, né? Então, ele se preocupou muito com isso. Então, a seriedade do movimento espírita começou exatamente com essa organização científica, né, intuitiva, racional, né? Ou seja, ele vai amarrando tudo para não deixar que vire depois seja mistificada, né, ou que acabe se perdendo, como muitas outras que aconteceu, né, por aí. Ok? Dito isso tudo, a gente vai começar a entrar agora no campo do espírito, matéria e fluidos. Vai lá, Cris. Bom, a pergunta 27 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? O que ele vinha fazendo trazendo algumas questões aos espíritos sobre isso. E aí eles vão responder, os espíritos, que sim, mas que acima do espírito e da matéria nós também teríamos Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então eles falam que Deus, espírito e matéria é a trindade universal, porque Deus é o princípio de absolutamente tudo. Mas ainda é muito interessante nós percebermos que nessa trindade em que nós vamos ter Deus, Espírito, matéria, eles ressaltam também a existência do fluido universal. Por que nós estamos estudando Espírito, matéria, Deus, agora falamos de fluido universal? O que isso tem a ver? Nós vamos ver no desenrolar do estudo de hoje, e também nós ainda vamos voltar a esse assunto em outras oportunidades, que ao contrário do que se pensava há algumas décadas, no século XIX, por exemplo, de Kardec, matéria não é só aquilo que é duro, aquilo que é ponderável. Matéria é energia condensada. Então, diante desse conhecimento,
que os espíritos apresentaram e que a ciência confirma hoje, mudando um nome ou outro, é mais fácil nós compreendermos como se dá essa influenciação recíproca. E mediunidade é nada mais, nada menos que esse intercâmbio, essa troca de vibrações, de ondas vibratórias, de pensamentos, de energia. Então, nós estamos entendendo aqui, estudando o que seria a matéria, para que nós possamos compreender, como estudiosos da mediunidade, como se dá essa influenciação. Por que nós sentimos como médiuns o que sentimos? Como é que se dá esse intercâmbio mediúnico nessa vastidão de fenômenos que a mediunidade vai apresentar? Então, nós temos Deus, criador do espírito e da matéria. Mas, na base da matéria, nós temos esse fluido universal, que nada mais é do que a matéria primitiva, elementar, a base da matéria concreta. Mas a gente vai explorar um pouquinho mais nos quadros seguintes. Com você, Robinho. Vamos lá. Então, passando então por essa trindade universal, espírito, matéria e o fluido, a gente vai pegar cada um deles para a gente poder ir desenrolando, explicando um pouquinho, né, do que pode acontecer, porque é exatamente nesse mundo, né, de espírito, matéria e fluidos que a gente está inserido e que o processo mediúnico acontece. Por isso, mais uma vez, todos são médiuns, porque todos fazemos parte dessa trindade. Não tem espírito à parte, encarnado ou desencarnado, não tem. Todos estamos nesse contexto, nesse planeta, por isso que todos sentimos aproximação, influenciação, tanto boa quanto ruim, porque nós fazemos parte de uma dessas pernas. Então, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. É colocar esse princípio que a Cris falou agora mesmo, né, e individualizar. É onde a gente vai tornando-se um ser pensante. Quando a gente ouve o homem foi criado com o sopro de Deus, né, a gente ouve muito essa expressão. Foi criado lá atrás, nos outros reinos, porque esse fluido, né, esse espírito veio ao longo do tempo se individualizando, né, passando pelo reino mineral, animal, vegetal e hominal, né, que nós estamos hoje. Tem mais aí para cima, que esse nós ainda não acessamos, que seria o angelical e por aí vai, que a gente não faz ainda a mínima ideia, né, de como deve ser. Mas nós já somos hoje um ser individualizado. O importante é que nós não perdemos mais essa individualização. Uma vez individualizado, pode ser bonzinho, pode ser mal, pode ser o que for, mas essa individualização a gente não perde mais. Pode acontecer da gente perder a forma, mas a forma ela é dada pelo perispírito, que a gente vai ver na próxima aula como funciona o perispírito. Então a gente pode perder a forma, mas o espírito não. O espírito, essa individualização, ele sempre vai estar, né, o que a gente já conquistou, a gente vai continuar sendo e só, né, conquistando, né, novas qualidades morais daqui para frente. O outro quadrinho aí, perispírito é o princípio intermediário, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório do espírito e une a alma ao corpo. Ou seja, esse que nós vamos adentrar nele na próxima aula, é o que vai dar forma. Esse perispírito, tanto o espírito desencarnado quanto o encarnado tem perispírito, tá? Porque o perispírito vai servir para dar forma ao espírito. Então, quando o sujeito está morto, desencarnado, só tem perispírito e espírito. Quando o espírito está vivo, encarnado, aí nós temos 3 corpos: perispírito, espírito e corpo material, onde o perispírito está ali no meio, fazendo a ligação do corpo material e do espírito. Deus lhe impõe a encarnação para chegar à perfeição,
mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Gente, por que muitas pessoas perguntam, por que então a gente não fica só no plano espiritual? Tem que encarnar, vir aqui na matéria? Porque a gente só aprende quando a gente é testado e é limitado nas nossas capacidades. A gente vai vir num corpo físico totalmente limitado, vamos começar a sentir só pelos 5 sentidos, agora que nós já estamos, né, com a intuição, a sensibilidade um pouco mais avançada, mas até bem pouco tempo era só os 5 sentidos, na grande maioria mesmo. Então a gente fica totalmente, esse espírito liberto, ele fica totalmente preso no corpo físico, onde a gente vai experienciando e a bênção do esquecimento vai fazer com que a gente vá lidando com os nossos sentimentos. E sentimento, eu tenho comigo, gente, que intelecto a gente aprende, sentimento a gente não aprende, a gente incorpora. Eu acho que a gente incorpora o sentimento, no sentido de estar impregnando na gente. E a gente só sabe se a gente é capaz ou não quando a gente vai vivenciando aquilo. Já o intelecto, se você ficar estudando, uma hora você vai por repetição e até entrar na cabeça. O sentimento não. O sentimento você tem que ir lapidando, exercitando, se colocando no lugar do outro, realmente sentindo. Ou seja, essa é a vida realmente do espírito, o que está por dentro. Por isso que a gente não perde. Quando a gente vem de outras reencarnações, tudo que a gente já adquiriu, a gente vem trazendo com a gente e vai só somando. E a comunicação com o plano espiritual, a gente vai estar falando com esses espíritos, com esses que sentem, que pensam, né, que choram, que riem. Tudo. É uma vida normal. Então, por que não ter essa comunicação com o plano espiritual? Por isso que cada vez mais a gente tem mais certeza, é mais comprovado. E a Cris falou uma coisa muito interessante, que a ciência veio hoje e comprovou o que Kardec estava estudando, não é isso, Cris? Isso mesmo. E o Kardec mesmo falou para a gente, se um dia a ciência vier e falar que eu estava errado, fique com a ciência. Então ele já tinha exatamente a noção de que ele podia falir também, falar coisas que não era para aquele tempo. Então, qual que é a orientação dele? Se vier mais tarde comprovar, fica com a ciência, não fica comigo não. Ou seja, não sejam fanáticos. Não é para endeusar Kardec, não é para ter mais um profeta, não é isso. Era só uma codificação do que veio com esse espírito maravilhoso, né, com intelecto e uma moral muito, né, elevada, no sentido principalmente da disciplina, em enfrentar tantos dissabores e desenhar para a gente mostrar na sua amplitude o que é mesmo o espírito. Ok? Cris? Bom, vamos lá. No próximo quadro, agora o Robinho falou um pouquinho de espírito para vocês, e o próximo quadro a gente vai ver sobre matéria. Primeiramente, é interessante, eu quero que vocês visualizem o espírito como uma chama, que na questão 88 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual a forma do espírito. E aí, o mundo espiritual, os espíritos dizem para ele que nós não temos palavras analógicas para dizer para vocês, mas imaginem uma chama, um clarão, uma centelha. Bom, dito isso, vocês vão entender por quê. Nós vamos lá estudar um pouquinho o que é matéria. E aí tem lá, matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual, sobre o qual atua o espírito. Então, o espírito, nesse processo de individualização e aperfeiçoamento, quis o Criador que nós nos utilizássemos da matéria, nas suas expressões variadas e combinações infinitas, para que nós pudéssemos realizar esse progresso, esse aprendizado. Então, nós, espíritos, esta chama, este clarão, este princípio inteligente, agora já individualizado, nós precisamos nos utilizar da matéria para nos expressar, começando através do perispírito, que modela, quando encarnados, o nosso corpo físico. Então, nós vamos perceber que no plano espiritual existe matéria.
E aí, olha só, toda a matéria existente do universo, visível e invisível, tem origem no fluido cósmico universal ou matéria cósmica primitiva. Imaginem o seguinte, hoje nós sabemos, por exemplo, através do estudo da química, que a água é formada de H2O, 2 moléculas de hidrogênio para 1 molécula de oxigênio. Então, eu vou dizer o seguinte para vocês, o hidrogênio é composto de combinações do fluido cósmico universal. Ou seja, é este elemento primitivo, origem de toda a matéria, que combinado dá origem ao hidrogênio, ao carbono, ao fósforo, ao oxigênio, ao magnésio, todos os elementos que nós vamos encontrar na Terra. É esse fluido cósmico, esse elemento primitivo, que também combinado em outras variações, que nós vamos encontrar matéria em Marte, em Júpiter. Ou seja, hoje a nossa ciência fala, quer dizer, falava antes em molécula, depois falou em átomo, depois falou em prótons, nêutrons e elétrons, hoje está falando em quarks, em bósons e sabe-se lá, mas o fato é que a nossa ciência está buscando este fluido cósmico universal, esse elemento primitivo. Então, a ciência já constatou que a matéria é formada de combinações de um elemento primitivo, e está em busca dele. Mas esse elemento, os espíritos dizem ser este fluido cósmico universal. Mais para frente a gente vai ver qual que é o nome que a ciência vai dar. Mas na teoria, no entendimento, é esse elemento primitivo. Então, esse elemento primitivo é que é o formador do nosso corpo físico. Porque o nosso corpo físico é composto de elementos químicos. Os elementos químicos, por sua vez, são variações desse fluido cósmico. O perispírito, que é um corpo semimaterial, é composto do quê? De semimatéria. A parte material vem da combinação do fluido primitivo, esse fluido cósmico. Então, nós vamos entender por que e como, nos planos espirituais, os espíritos sentam em cadeiras, deitam em camas, andam por ruas, conversam entre si, tem cabeça, membros, o corpo todo, tem mão, né? Nem sempre eles falam pelo pensamento, os inferiores ainda falam pela boca mesmo, né? Então, nós vamos entender por que que isso se dá, quer dizer, não se vive no mundo de nuvens. Lá há toda uma vida plena e pulsante, como tem aqui. E que matéria tem lá? Combinada do elemento primitivo, do fluido cósmico, vibrando em outra velocidade. Olha só, estamos entrando, não vamos entrar em física quântica, porque o meu tico e teco ainda tem dificuldade de entender um pouquinho de quântica, eu chego até um ponto, depois eu falo assim, não, peraí, na próxima encarnação eu avanço. Mas, enfim, basicamente é isso, né? Então, nós vamos encontrar o que são universos paralelos. São planos vibratórios diversos, igual a planos espirituais diferentes. Então, o espírito, o que somos, se utiliza de variadas combinações do fluido cósmico, formando aquilo que ele precisa para experienciar, para poder avançar. Olha lá, na essência, toda matéria é energia tornada visível. Então, voltando àquilo que eu disse para vocês agora há pouquinho, né? Que antes a gente achava que a matéria era só aquilo que a gente pesava, só que oferecia resistência aos nossos sentidos. Hoje a ciência, os espíritos falaram nisso, mas a ciência também fala, que matéria nada mais é do que energia condensada ou luz coagulada. Olha só, isso são termos da ciência, e que condizem plenamente com aquilo que os espíritos falavam, né? Então, o que é energia? Quando ela se reúne e se combina, ela vai dar origem à matéria concreta. O que é a matéria concreta? Se você pudesse desmembrar todos os seus componentes, você vai chegar na energia. Então, os espíritos já nos falaram que existe um elemento primitivo, e a ciência busca esse elemento, porque ela também já constatou
essa veracidade. Então, entenderam vocês por que que o espírito desencarnado penetra tudo no plano dos encarnados material? Porque ele tem, sim, um perispírito vibrando em outra velocidade. Então, como que nós, encarnados, não podemos todos nós visualizar este mundo espiritual? Porque nós estamos energeticamente vibrando em outro universo, um universo mais material. Em palavras da física, os nossos átomos movimentam-se em energia mais lenta, vibração mais lenta. Quanto mais evoluído o plano vibratório, maior velocidade ele tem, mais sutil é a matéria. Entenderam por que há essa troca infinita de influências? Por que que o meu pensamento interfere no plano espiritual e o plano espiritual também age em relação a mim sob influências? Entenderam, então, por que que a gente fala que mediunidade é essa faculdade sensível? É porque você consegue perceber esse outro universo energético que vibra em um plano diferente. Dizem, inclusive, que nós temos encarnado 5 sentidos e que estamos a caminho da conquista deste 6º sentido, que nada mais é do que essa mediunidade, essa sensibilidade em relação ao plano que não podemos ver com os olhos materiais. Participando de um estudo, alguns anos atrás, com o Bacelli, que esteve nos dando um seminário de mediunidade aqui em Varginha, eu ouvi dele uma coisa que eu guardei. Ele diz assim, que quase com absoluta certeza, Chico Xavier seria um protótipo do homem do mundo de regeneração, do homem do 3º milênio, que vale dizer, nós estamos desenvolvendo a nossa mediunidade para, quiçá, no mundo de regeneração, no 3º milênio, todos nós possuirmos aquela visão espiritual, percepção espiritual que Chico tinha. Isso é bonito demais, né, Robinho? Nossa, agora é com você, meu amigo. E traz para a gente uma responsabilidade tamanho do mundo, né? Muito de grande. ver um espírito nessa envergadura exemplificando para a gente. Porque quando a gente fala de Jesus, a gente, às vezes, automaticamente acaba colocando ele numa distância muito grande, quase inacessível. Eu acho que, realmente, por enquanto, está inacessível mesmo. Mas quando a gente já coloca um Chico próximo da gente, não está tão distante. Né? Porque a gente já consegue fazer pelo menos alguma coisinha que ele faz. Bem 1%, 2%, mas já faz. Entendeu por que eu uso o Chico, então, né? Só para poder puxar a gente cada vez a responsabilidade aumentando, né? E olha só, com essa questão da matéria que a Cris acabou de falar, como nós somos lentos, né, no nosso planeta. Nós somos extremamente lentos, porque nós somos muito ainda materializados. Né? O nosso é tijolo, né, concreto, montanha, isso que nós somos ainda. Ferro, ainda é tudo grosseiro, ao tanto que nós somos grosseiros. Tanto é que, por exemplo, na manifestação, inclusive, de espíritos que são quase que na mesma vibração que a nossa, espírito mais, quase que, não trevosos, mas medianos, digamos assim, da nossa vibração, não espíritos angélicos ou de luz, a comunicação deles com o médium, eles têm que estar próximos. Eles têm que estar do lado para poder dar a sintonia, passar para o médium sentir o que ele está, né, captar o que ele está querendo passar. Já espíritos evoluídos, superiores, de luz, eles não precisam estar próximos da gente. Eles podem estar lá onde quer que eles estejam, na colônia, que eles conseguem passar para o médium vai captar e vai transmitir o recado deles. E isso tudo, mesmo assim, ainda é matéria. Olha que doido, né? Porque é só uma questão de conceito, de ver o que é matéria para a gente. Né? Então, matéria, quando a gente fala, é coisa palpável. E a Cris falou muito bem que nada mais é que essa energia transformada e que muitas vezes só a velocidade dela já faz com que as coisas mudem. Né? E
Mediante isso, nós temos os fluidos. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. É como se ele fosse, gente, o fio condutor mesmo, sabe? É a matéria que vai dar a liga, é o que vai dar a liga, é o que vai fazer o transporte, tá? Colocamos aí, hoje a gente recebe em casa a televisão. Muitos estão assistindo aí essa aula pelo celular, então está recebendo ali as ondas da internet via 3G. Vocês não estão vendo. Esse condutor é como se fosse um fluido. É o condutor. É o que vai fazendo, totalmente invisível para a gente, é um fluido. Né? Ele fala que o fluido cósmico universal apresenta-se no universo sobre 2 estados distintos. Olha só, a eterização, imponderabilidade, né, considerando o estado normal primitivo, comum no plano espiritual, né, que é aquilo que é imponderável. E a materialização ou ponderabilidade, que é, de certo modo, consecutiva ao primeiro e predomina no plano físico. Ou seja, um vai leva para o lado espiritual, traz para o lado físico, transforma. É um transformador, não é isso, Cris? É como se você se transformar, né, levando para lá e para cá, ligando, né, para a gente o imaterial com o material, para a gente encarnado. Mas quando a gente fala em plano físico e plano espiritual, é porque os nossos 5 sentidos não conseguem perceber o plano espiritual. Mas, na verdade, é um só. Nós estamos num barco só, nesse planeta, com mais de 30 bilhões de espíritos, onde a sua grande maioria está desencarnado, e ligado, tudo, né, imerso, né, nesse fluido cósmico universal, e onde esses fluidos vão fazendo essas conduções, né? É o que a ciência chama de fluido magnético, né, ou fluido elétrico animalizado. Né? Ou seja, ele realmente é o intermediário entre o espírito e a matéria. Né? E lá na questão 66 do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar o seguinte: o fluido vital é um só para todos os seres orgânicos? E os espíritos vão responder sim, modificado segundo as espécies. Então, passamos aí pela matéria, cada planeta vai ter o seu condutor necessário a fazer a ligação do espírito e da matéria. Então, a cada um de acordo com o seu orbe. Né? Olha só, gente, pelo menos para mim, é muito difícil imaginar, né, pelo menos conceber, que existe vida no Sol. Olha que doido. Como que existe vida no Sol? Que jeito que vai existir vida? Aí quando a gente começa a perceber essa trindade, e que cada planeta, cada estrela vai ter um fluido universal que é um só, modificado de acordo com a matéria do seu habitat, do seu orbe. Então, é uma perfeição onde essa inteligência suprema, né, causa primeira de todas as coisas, vem nos mostrar o quão pequeno nós somos, né, e o quão grande nós podemos chegar. Olha a distância do ser criado ignorante para o ser de luz, para uma condição crística. É até difícil conceber que todos que estão aqui na Terra, estou falando só de Terra, né, 30 bilhões de habitantes, vão chegar à condição de Cristo. Olha que coisa, a nossa cabeça pira. Né, a gente acaba pirando, mas como que isso é possível? É fácil, olha para o céu de noite e vê a quantidade de estrelas e planetas que a gente consegue ver, fora o tanto que os milhares e milhões que a gente não tem essa percepção. Então, isso realmente, aí dá para começar, não, realmente é possível. Aí a gente traz de novo para o campo da razão, né, da intuição, e vai vendo que nós realmente estamos mergulhados numa coisa, numa sintonia, num fluido, numa matéria e num espírito que realmente tem uma ligação muito forte. E todos com tudo isso com uma coisa que a Cris sempre fala lá no centro.
todos estamos condenados. Condenados à evolução. Não é isso, Cris? Porque nós vamos ver nessas leis que regem os planos, né, Robinho, que você justamente falou que uma vez individualizado, ele não perde a individualização, o espírito. O caminho é sempre progressivo, nunca vai ser regressivo, quer dizer, algumas doutrinas orientais vão acreditar que o espírito, se ele errar muito, ele pode reencarnar numa forma animal. Os espíritos dizem que isso não pode acontecer. Então, você pode até receber um corpo, digamos assim, menos perfeito no reino humano, mas as características, aquilo que você vai conquistando através dos milênios, nas experiências encarnado e desencarnado, você não perde. Então, nós vamos adicionando tudo na nossa mochila, que no caso a gente pode nomear de forma bem simples como o inconsciente. Então, lá na bagagem do espírito, nós estamos acumulando conhecimento, experiência, o certo e o errado, e essa bagagem a gente não perde. Então, o avançar é algo que não tem jeito de escapar. Nós podemos lerdar um pouquinho, né? Podemos ser teimoso, levar uns tombos, pegar uns atalhos, mas o avançar é uma constante, não tem jeito de fugir do avanço. Não tem jeito de fugir dessa condenação. Exato, né, Cris? não tem jeito. Dessa fatalidade. Essa fatalidade. Mas que bom, né? Que bom que é dessa forma. E que quando o Cristo fala para a gente reconciliar com o inimigo enquanto é o tempo da gente estar junto dessas pessoas, porque essa evolução, como todos estamos fadados a evoluir, aquele que a gente tem que reconciliar, ele pode dar um passo à frente e a gente pode ter mais dificuldade de encontrar com ele, né? E cumprir aquilo que a gente tem que cumprir. Por isso que a gente tem que aproveitar o tempo todo, todas as oportunidades que a vida nos dá, né? O trabalho da mediunidade não é trabalho de gabinete, não é trabalho de mesa. A Cris citou o Chico. O Chico, ele pouco, entre aspas, ele pouco trabalhava com gabinete. Ele mais ficava corpo a corpo com as pessoas, ia na periferia, ia ajudar, né? Ele não ficava no gabinete. Então, esse estudo que a gente propôs aqui não é para ajudar os médios a se tornar médios de dentro de centro. Não. É para se tornar pessoas melhores, em todos os sentidos das nossas vidas. Porque, mais uma vez, nós estamos mergulhados nessa trindade, Deus, Espírito e Matéria. Se todos estamos, cada um vai ter sua parcela, a sua contribuição, né, onde quer que esteja. E nós podemos ser médios daquela pessoa que está passando necessidade, médio de encarnados, tendo paciência, tendo, né, tolerância, ajudando aqueles que precisam da gente. Não só ajudando só os desencarnados, né, mas ajudando todos, né, já que o plano é um só. Não tem os dois planos, né, o plano é um só. Ora nós estamos aqui, ora nós estamos no plano espiritual. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final desse estudo. E como sempre, não poderíamos deixar de passar o nosso dever de casa. Mais uma vez, agradecendo os nossos amigos que estão respondendo, a gente está interagindo lá pelo mediunidade@cefacis.org.br. E hoje, o dever de casa é a prece nas aflições da vida. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 27. Aí a pergunta que eu deixo para a gente poder, depois vocês lerem essa prece, é o seguinte: quais são as principais características de um pedido que se deve fazer a Deus? O que a gente deve pedir para Deus? O que a gente deve pedir para aquele que a gente endereça as nossas preces? Será que essas preces são atendidas? O que vocês acham? Vamos tentar responder para a gente, vamos colocar a cabeça para funcionar. Não está valendo nota, viu? E a gente também não vai falar que está, né, que é só para aprender, é só para exercitar, é só para a gente, né, ir colocando a cabeça para funcionar. Porque a vida inteira, a gente, pelo menos comigo, como que você aprendeu a fazer prece? A minha mãe me ensinando a fazer prece em casa,
né, o papai do céu, tudo, e veio essa construção. Mas vamos fazer igual Kardec, vamos questionar. Né? Como se deve fazer um pedido? Que jeito vocês acham que se deve fazer um pedido a Deus? E ainda mais nas aflições da vida, quando a coisa está feia. Quando a coisa está feia. Porque fazer prece quando está tudo bem é uma maravilha. Agora, quando a coisa está feia e a gente quer, às vezes, a resposta imediata. Outra coisa, prece é uma atividade mediúnica. Prece é uma atividade mediúnica. Nós estamos ligando com o mais alto, nós estamos trabalhando com sintonia. Nós estamos pedindo para que a gente seja ligado ao espírito maior, através do fluido, sendo transmitido, né, do plano físico até o plano espiritual, onde a gente quer que o nosso pedido seja, né, aceito, seja atendido, como quer que seja. Então, peço para vocês aí, aqueles que tiverem a oportunidade, de mandar para a gente, né, as respostas através desse e-mail que a gente vai estar interagindo. E é bom também para a gente poder ir conhecendo e vendo quem está participando com a gente, apesar de nos comentários vocês deixarem lá, mas acaba que a gente, na correria da live aqui na hora, a gente não tem como interagir. Tá? Inclusive, a gente deve jogar para daqui umas 2 ou 3 aulas um pinga-fogo. Né? A nossa ideia é a gente fazer um resumo do que a gente falou nas primeiras aulas com as perguntas de vocês, tá? Com as dúvidas de tudo que pode estar surgindo desde o primeiro encontro, né, até daqui uns 2 aulas para frente, que a gente vai estar avisando a todos. Então, vai ser uma coisa de poder estar tirando mais uma vez as nossas dúvidas. Tá bom, Seria gente? interessante, Robinho, então, também, que o pessoal, quer dizer, às vezes você não quer fazer o dever de casa, né? Mas que você registre as dúvidas suas, porque a gente pode vir utilizar, vamos utilizar, né? No Pinga Fogo que a gente pretende fazer, no dia de perguntas e respostas. Porque uma das coisas que eu mais gosto no Espiritismo, Robinho, é que ele tem que atiçar a curiosidade. Isso mesmo. Então, esse nosso estudo aqui, informal, não pensem vocês que vocês vão sair aqui catedráticos em mediunidade. Eu e o Robinho só estamos querendo deixar vocês um pouquinho mais curiosos. Exato, Cris. E até mesmo bravos com a gente. Né? Podem ficar bravos também. Entra lá, fala, não concordei com o que vocês falaram, não. Não é bem assim, não. Não tem problema. Pode colocar lá para a gente. Né? Teve uma vez que eu estava assistindo uma palestra no centro, um companheiro lá, ele falou uma coisa, eu torci o nariz, fiquei olhando para ele e falei, esse negócio não está certo, não. Aí depois chamei ele no canto, falei, por que você falou isso? Aí ele veio e falou, não, falei, por causa disso. Ah, mas eu não entendi assim. Né? Aí ele falou assim, mas é mais complexo mesmo. Então ele veio me explicar. Aí eu entendi. Mas se eu tivesse ficado só com a torção de nariz e tivesse ido embora, eu ia ficar até com mais dúvidas e acabaria até atrapalhando o meu aprendizado. Ok, gente? Então, para a gente poder encerrar agora, nós vamos fazer a nossa vibração, direcionando os nossos pensamentos a todos, né? Mais uma vez, aqueles que estiverem em boa sintonia, de bem consigo mesmo, vai ajudar a gente a fazer essa vibração. Aqueles que não tiverem em condições, estiverem se sentindo um pouquinho aí cansados, né? Vão receber. Passe, mais uma vez, vamos utilizar aqui o fluido, ele é transmissão e então nós vamos transmitir e vocês vão receber, ok?